A praça estava em silêncio mortal. Dezenas de coronéis cercavam o menino descalço, suas armas reluzindo sob o sol impiedoso do meio-dia. O garoto segurava nas mãos um cavalo de barro rachado, seus dedos tremendo enquanto os homens poderosos esperavam sua resposta. Um deles cuspiu no chão seco e rosnou: "Esse brinquedo vale mais que tua vida, moleque." O vento parou de soprar. Até os urubuns no céu pareciam observar em suspense. Você entregaria o único bem que possui para salvar sua própria vida ou morreria abraçado com ele? Mas o que aconteceu no instante seguinte marcaria o sertão por gerações inteiras. 3 dias antes, o sol nascia sobre o vilarejo de Pedra Branca como uma sentença de fogo. Zé Pequeno, um órfão de apenas 12 anos, acordava no canto da igreja onde dormia há 2 invernos, desde que a febre levara sua mãe. Não tinha pai, não tinha terra, não tinha nome de família que importasse. Tinha apenas 2 cobertores rasgados, uma lata para buscar água e um cavalo de barro que ele mesmo havia moldado com as mãos feridas. Aquele brinquedo simples era tudo que possuía no mundo inteiro. O cavalinho mal acabado tinha sido feito no último dia em que sua mãe ainda respirava, quando ela segurou suas mãos pequenas e disse que todo menino precisava de um companheiro, nem que fosse de barro seco. Zé Pequeno moldou aquele animal com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a febre consumia a única pessoa que o amava neste mundo cruel. Todas as manhãs, Zé Pequeno carregava água para as casas em troca de sobras de comida. Subia e descia a ladeira empoeirada, os pés descalços sangrando nas pedras quentes, o cavalo de barro amarrado com barbante na cintura. Era seu companheiro silencioso, sua única família, seu único pedaço de memória viva. Quando a fome apertava demais, ele conversava com o cavalinho como se fosse gente, contando os sonhos que guardava escondidos no peito. Sonhava em ter uma casa de verdade, sonhava em aprender a ler, sonhava em não passar mais fome. Se gosta de histórias assim, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Naquela tarde de terça-feira, enquanto voltava da fonte com a lata na cabeça, Zé Pequeno viu algo que o fez parar no meio do caminho. Uma menina pequena, não mais que 5 anos, chorava sentada sozinha debaixo de um pé de juazeiro. Seu vestidinho estava rasgado, o rosto coberto de poeira e lágrimas. Ela parecia perdida, assustada, abandonada. Zé Pequeno hesitou. Conhecia bem aquela dor, a dor de não ter ninguém, a dor de ser invisível para o mundo, a dor de chorar sem que ninguém se importasse. Ele se aproximou devagar, abaixou-se ao lado dela e perguntou com voz suave: "Cadê tua mãe, menina?" Ela apenas balançou a cabeça, soluçando ainda mais forte. Não falava, talvez não soubesse falar. Ou talvez a tristeza tivesse roubado sua voz, como acontecia com tanta gente no sertão. Zé Pequeno olhou ao redor. A praça estava vazia naquela hora quente. Ninguém se importava com mais uma criança perdida no sertão. Ninguém nunca se importava. Ele sabia disso melhor que ninguém. Quantas vezes ele próprio havia chorado sozinho, sem que uma alma viva parasse para perguntar se estava bem. Quantas noites havia passado com fome, tremendo de frio, enquanto o mundo seguia indiferente. Ele conhecia aquela solidão por dentro, conhecia o peso do abandono, e por isso mesmo não conseguia virar as costas para aquela menina. Então, com um nó apertado na garganta, tirou o cavalo de barro da cintura. Aquele objeto simples, tosco, mal acabado, mas era seu tesouro. Sua memória viva, a última coisa que fizera com as mãos quando ainda tinha esperança. Ele estendeu o brinquedo para a menina. "Toma, é teu agora." Os olhos dela brilharam através das lágrimas.
Ela pegou o cavalinho com as mãozinhas sujas e o apertou contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. Pela primeira vez desde que começara a chorar, a menina esboçou um sorriso, pequeno, tímido, mas real. Zé Pequeno sentiu o coração apertar e ao mesmo tempo se expandir. Estava vazio agora, sem seu único bem. Mas havia algo de bom naquele vazio, algo que ele não sabia explicar. Ele se levantou, pegou a lata de água e sussurrou: "Fica aqui, alguém vai te achar." E seguiu seu caminho, tentando não olhar para trás, tentando não se arrepender. Mas sua bondade logo chamaria algo muito maior do que gratidão. No dia seguinte, ao amanhecer, uma comitiva de cavalos entrou em Pedra Branca. Não eram soldados volantes, não eram cangaceiros, eram piores. Eram os coronéis das 3 fazendas que dominavam aquela região. Coronel Tertuliano, homem de bigode grosso e cicatriz na testa. Coronel Batista, baixo e cruel como cobra cascavel. E Coronel Zacarias, o mais velho e temido de todos. Eles cavalgavam lado a lado, seguidos por uma dúzia de jagunços armados até os dentes. A poeira vermelha subia atrás deles como fumaça de guerra. O vilarejo inteiro se encolheu. Portas se fecharam. Crianças foram puxadas para dentro das casas. Mulheres benzeram-se apressadas. Quando os coronéis paravam na praça, era porque alguém ia pagar por algo. Sempre era. Sempre tinha sangue no final. Os 3 homens desceram dos cavalos com movimentos pesados, suas esporas tilintando no chão seco. Coronel Tertuliano gritou com voz de trovão: "Cadê o menino órfão que dorme na igreja?" O silêncio foi absoluto. Zé Pequeno estava escondido atrás do campanário, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. O que ele tinha feito? Por que os coronéis o procuravam? Ele nunca roubara nada, nunca desrespeitara ninguém. Só tentava sobreviver, dia após dia, sem incomodar ninguém. O padre da igreja, um homem magro e curvado pelo tempo, deu um passo à frente tremendo. "Os senhores procuram o Zé Pequeno? Ele é só uma criança." Coronel Batista cuspiu no chão e rosnou: "Criança que mete o nariz onde não deve. Traga ele aqui, agora." Zé Pequeno sabia que não podia fugir. Não havia para onde ir. O sertão era grande, mas os coronéis tinham olhos em todo canto. Então, com as pernas tremendo, ele desceu as escadas de pedra da igreja e caminhou até a praça. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Cada passo poderia ser o último. Os 3 coronéis o cercaram como abutres. Coronel Zacarias, o mais velho, estreitou os olhos e perguntou com voz seca: "Foi você que deu um cavalo de barro para a menina ontem?" Zé Pequeno engoliu seco e assentiu: "Foi, senhor. Ela estava chorando sozinha. Eu só quis ajudar." Coronel Tertuliano deu um passo à frente, a mão no cabo do facão. "Sabe quem é essa menina?" Zé Pequeno balançou a cabeça, confuso e apavorado. "Não, senhor. Nunca tinha visto ela antes na vida." Os 3 coronéis trocaram olhares pesados. Então Coronel Batista rornou: "Aquela menina é a neta de Zacarias, a única. Ela fugiu da fazenda ontem de manhã e ficou perdida no mato por horas. Nós reviramos o sertão inteiro procurando ela." O mundo de Zé Pequeno girou. A menina era neta de um dos coronéis mais poderosos e temidos da região. E ele, um simples órfão, havia dado a ela seu único bem. Coronel Zacarias continuou, a voz rouca e carregada: "Quando achamos ela, estava abraçada com um cavalinho de barro. Não queria largar de jeito nenhum. Disse que um menino bom tinha dado para ela. Que o menino tinha olhos tristes, mas coração bonito." Zé Pequeno não sabia o que dizer. Não sabia se estava em perigo ou não. Os coronéis eram imprevisíveis. Podiam matar por menos. Podiam honrar por capricho. Nunca se sabia. Se toda a praça se virasse contra você, ficaria firme ao lado de uma escolha do coração?
Coronel Tertuliano cruzou os braços grossos. Esse cavalo de barro era teu único bem, não era? Zé Pequeno abaixou a cabeça. Era sim, senhor. Fiz ele com minhas próprias mãos no dia que minha mãe morreu. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Os jagunços observavam imóveis. O povo espiava pelas frestas das janelas. Até os cachorros pararam de latir. Coronel Zacarias deu um passo à frente, o rosto endurecido como pedra de rio. Você deu o único bem que tinha para uma criança desconhecida que chorava. Zé Pequeno assentiu, a voz quase um sussurro. Ela me lembrou de mim mesmo, senhor. Eu sei o que é não ter ninguém. Sei o que é chorar sozinho. Não consegui deixar ela assim. Coronel Batista bufou, incrédulo. E agora, moleque, o que você tem? Zé Pequeno ergueu os olhos, e pela primeira vez havia uma estranha paz neles. Uma paz que não vinha de ter algo, mas de ter feito algo certo. Agora eu não tenho nada, senhor, mas ela tem um sorriso. E isso vale mais que qualquer coisa que eu pudesse guardar para mim. E naquele silêncio, até o sertão pareceu prender a respiração. Coronel Tertuliano explodiu em gargalhadas mais ásperas que ecoaram pela praça inteira. Esse menino é doido varrido! Mas Coronel Zacarias não riu. Ele olhava fixamente para Zé Pequeno com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Então, lentamente, o velho coronel tirou do bolso do colete o cavalo de barro. Estava rachado, quase desmanchando, mas ainda reconhecível. Ele o ergueu para que todos vissem. Vocês sabem o que é isso? Sua voz ecoou pela praça como trovão distante. Isso é mais valioso que qualquer ouro desse sertão maldito, porque foi dado sem esperar nada em troca. Foi dado por um menino que não tem nada para uma menina que ele nem conhecia. Coronel Batista franziu a testa. Zacarias, você tá ficando mole na velhice. Mas o velho coronel ignorou completamente. Ele se aproximou de Zé Pequeno e colocou uma mão pesada, calejada, no ombro magro do menino. Minha neta voltou para casa sorrindo pela primeira vez desde que a mãe dela morreu de parto há 6 meses. Ela não largava esse cavalinho nem para dormir. Dizia que era mágico, que tinha sido feito por um anjo do sertão. Coronel Zacarias apertou o ombro de Zé Pequeno com força. Você não é anjo, garoto, mas tem algo que muitos homens adultos não têm. Bondade verdadeira, bondade que dói, bondade que custa. Ele se virou para os outros coronéis. Eu vou levar esse menino para minha fazenda. Ele vai ter comida, roupa, cama, vai aprender a ler, a lidar com gado, a ser um homem de bem. Vai ser criado como se fosse meu próprio sangue. Coronel Tertuliano ergueu uma sobrancelha grossa. Você vai adotar um órfão de rua. Coronel Zacarias assentiu, firme como rocha. Vou, e se alguém encostar um dedo nele, vai responder a mim. E todo mundo aqui sabe o que isso significa. A ameaça era clara. Ninguém mexia com Coronel Zacarias e vivia para contar a história. A praça inteira explodiu em murmúrios abafados. Aquilo era inédito, inacreditável. Um coronel poderoso adotando um menino de rua por causa de um cavalo de barro. Parecia loucura. Parecia coisa de gente que bateu a cabeça no sol. Mas Zé Pequeno sentiu as lágrimas queimarem seus olhos secos. Pela primeira vez em 2 anos, alguém o via, alguém o valorizava. Não por obrigação, não por pena, mas porque ele havia escolhido ser bom quando o mundo lhe dera todos os motivos para ser duro. Coronel Batista resmungou Dacho, mas não ousou contestar Zacarias. Sabia que seria inútil. Coronel Tertuliano deu de ombros e voltou para seu cavalo. Você sempre foi estranho, Zacarias, mas essa foi a mais estranha de todas as suas decisões. O velho coronel sorriu de lado. Estranha é essa terra que mata a bondade antes de deixar ela florescer. Eu não vou deixar isso acontecer mais uma vez.
Zé Pequeno subiu na garupa do cavalo de Coronel Zacarias, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Suas mãos tremiam ao segurar na cintura do homem que, minutos antes, ele achava que iria matá-lo. Enquanto cavalgavam para longe de Pedra Branca, ele olhou para trás. O vilarejo que o ignorara por tanto tempo, agora o observava partir com espanto e inveja. Ele não sentia raiva, não sentia vingança, apenas uma estranha sensação de que o sertão, tão duro e cruel, ainda podia ser justo de formas inesperadas. A bondade pode nos custar tudo que temos, mas a crueldade já teria matado nossa alma muito antes. Na fazenda de Coronel Zacarias, Zé Pequeno foi recebido pela neta do velho, a mesma menina que ele salvara na praça. Ela correu até ele com o cavalo de barro nas mãos, os olhos brilhando de alegria pura. Você voltou! Você voltou! O vovô disse que você ia morar aqui. Zé Pequeno se ajoelhou e sorriu, o coração quente pela primeira vez em anos. Vim sim, e agora a gente vai brincar todo dia. A menina pulou no pescoço dele, abraçando-o com força. Coronel Zacarias observava da varanda, os braços cruzados, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto endurecido pelo tempo e pela violência. Ele havia perdido a filha no parto, quase perdera a neta no mato. Mas um menino órfão, que não tinha nada, devolveu a ele a coisa mais preciosa do mundo, a esperança. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Zé Pequeno aprendeu a ler com o professor particular que Coronel Zacarias contratou especialmente para ele. Aprendeu a montar cavalo de verdade, não mais de barro. Aprendeu a lidar com o gado, a entender os códigos silenciosos do sertão, a falar com firmeza e respeito. Mas nunca esqueceu de onde vinha. Nunca esqueceu os dias de fome. Nunca esqueceu as noites de frio. Todo domingo, ele voltava a Pedra Branca, levando comida e roupas para as outras crianças de rua. E sempre levava pequenos brinquedos de barro que ele mesmo moldava nas tardes livres. Cavalos, bois, pássaros, cachorros. Cada um era um presente. Cada um carregava uma mensagem silenciosa. Você também merece ser visto. Você também importa. A história do órfão que dera seu único bem se espalhou pelo sertão como fogo em capim seco. Primeiro foi contada em voz baixa nas feiras. Depois virou assunto nas bodegas. Logo estava sendo cantada pelos violeiros nas festas. Outros fazendeiros começaram a seguir o exemplo de Coronel Zacarias. Órfãos foram acolhidos nas fazendas. Crianças perdidas foram procuradas com mais empenho e cuidado. Pequenos gestos de bondade começaram a florescer, mesmo na terra mais árida. E tudo havia começado com um cavalo de barro rachado, moldado pelas mãos feridas de um menino que não tinha nada. Mas aquele momento era só o começo de uma história que ecoaria por gerações. Anos depois, quando Zé Pequeno já era um homem feito, forte e respeitado, ele se tornou o administrador das terras de Coronel Zacarias. O velho confiava nele mais do que em qualquer jagunço ou capataz. Zé Pequeno usou sua posição para criar um abrigo permanente para crianças órfãs em Pedra Branca. Chamou o lugar de Casa do Cavalinho. Na entrada, havia uma escultura de barro feita por ele mesmo, um menino oferecendo um cavalo para uma menina. Embaixo, uma frase simples, gravada na pedra com letras tortas. Quem dá sem esperar nada, recebe tudo que importa. A Casa do Cavalinho começou pequena, com apenas 5 crianças, mas cresceu. Logo havia 10, depois 20, depois 50. Zé Pequeno dedicava metade de seu tempo cuidando daquele lugar. Ensinava as crianças a ler, a plantar, a criar animais, a moldar o barro. Ensinava que a pobreza não define o caráter, que a bondade não é fraqueza, que o sertão é duro, mas o coração não precisa ser. Muitas daquelas crianças cresceram e se tornaram pessoas de bem.
Vaqueiros honestos, professores dedicados, artesãos talentosos, mães e pais amorosos. Todas carregavam consigo a mesma lição que Zé Pequeno aprendera naquela tarde, sob o juazeiro. Um gesto de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Coronel Zacarias morreu velho, em paz, rodeado pela neta, que agora era uma mulher adulta, e por Zé Pequeno, que ele passou a chamar de filho nos últimos anos de vida. No testamento, o velho deixou metade de suas terras para o rapaz, com uma única condição escrita em letra tremida: que ele continuasse ajudando os esquecidos do sertão. E Zé Pequeno cumpriu aquela condição como se fosse uma missão sagrada. Durante décadas, a Casa do Cavalinho abrigou centenas de crianças, salvou vidas que estariam perdidas, deu esperança onde só havia desespero. O cavalo de barro original, aquele que Zé Pequeno moldara com as próprias mãos ferida no dia da morte de sua mãe, foi guardado em uma redoma de vidro na sala principal da fazenda. Rachado, torto, imperfeito, mas sagrado, porque representava algo que o ouro nunca poderia comprar: a coragem de ser bom em um mundo que punha a bondade, a disposição de dar tudo quando não se tem nada, a fé de que o sertão, por mais duro que seja, ainda pode honrar os que escolhem a compaixão em vez da crueldade. E assim, a lenda do órfão e do cavalo de barro atravessou o tempo como o vento atravessa a caatinga. Virou cantiga de viola nas noites de lua cheia. Virou história de fogueira nos festejos de São João. Virou exemplo passado de avô para neto, de pai para filho. Porque o sertão nunca esquece aqueles que, mesmo sem nome importante, sem terra, sem nada, escolheram ser gigantes de alma. O sertão não perdoa a fraqueza, mas honra para sempre a bondade verdadeira. E naquela terra de sol rachante e poeira vermelha, onde a sobrevivência é uma luta diária e implacável, uma verdade ficou gravada para sempre nos corações. O que você dá com coração nunca se perde, multiplica-se, eterniza-se, transforma-se em legado que atravessa gerações. Você teria entregue seu único tesouro para secar as lágrimas de uma criança desconhecida no meio do nada? Inscreva-se para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo da tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.